Oi pessoal, nós vamos dar continuidade então hoje aos nossos estudos com o material do Simplifica. Estamos aí na segunda semana de aula. Vamos hoje para o nosso dia 2 com a nossa aula de língua portuguesa. Vamos dar uma olhada aqui no material de hoje. Para começar, né, como sempre, ele traz aquele momento todo seu, que é o momento onde você vai fazer experiências aí pessoais, vai se perguntar sobre algumas coisas, né? Então, nesse momento, ele vai falar muito sobre resiliência. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, mas trazendo para a realidade mesmo em relação às nossas vidas, a resiliência é a capacidade que a gente tem de ficar forte, pessoal, diante das dificuldades, de não deixar as dificuldades nos abalarem, a gente poder resistir a tudo de ruim que possa acontecer na nossa vida. Então, aqui ele pede para você fazer duas experiências, né? Primeiro você pegar um chinelo de borracha, desses que você usa no seu dia a dia, e você tentar dobrar ele ao meio. E quando você tirar a pressão, observe o que acontece com ele. E ele pede para você fazer a mesma experiência com a bandeja de isopor. E você vai observar o seguinte, será que a borracha e o isopor, eles têm a mesma reação diante dessa pressão que é feita sobre eles? Então é justamente para você refletir e você dar uma olhada em como a gente deve ser resistente às dificuldades que a vida pode nos apresentar. E como a gente pode, né, claro, corresponder de formas diferentes a essas dificuldades. Até para a gente compreender um pouco mais sobre as diferenças que existem entre as pessoas. Alguns resistem de forma mais fácil, outras demoram um pouquinho mais, outras têm mais dificuldade, né, em lidar com coisas ruins. Então vale a pena, né, vocês fazerem essa experiência, vocês fazerem algumas reflexões em relação a isso. Para iniciar, pessoal, a gente ainda nessa parte aí do momento seu, nós vamos aqui nessa história em quadrinho, eu queria que vocês lessem, porque vai falar basicamente sobre a pessoa que vai ser o tema da nossa aula de hoje, que é a Malala, que é uma menina que ela lutou, pessoal, pelo direito de ir à escola, uma coisa que era proibida aonde ela morava. Então essa menina, ela sofreu um atentado há um tempo atrás, e ela foi baleada, né? Ela levou um tiro na cabeça, ficou entre a vida e a morte. E mesmo depois disso, ela não desistiu do sonho dela, né? Ela não desistiu dos objetivos, daquilo que ela acreditava. Então a gente vai partir justamente dessa atitude, dessa maneira de ver a vida que a Malala tem para os nossos estudos da nossa aula de hoje, ok? Quando você terminar aqui, nós vamos para a nossa aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje, né? Estude como uma garota, Malala e a luta pelo direito à educação. Então, a gente vai dar uma olhada aqui no material. Vai começar aqui com essa imagem, pessoal. A minha melhor vingança será educar a todos. Então, é justamente fazendo referência a esse atentado que ela sofreu. Você sabia que Malala quase perdeu a vida por querer ir à escola? Então, depois, se vocês... Fora o material que está sendo apresentado aqui, se vocês tiverem mais curiosidades, quiserem saber um pouco mais sobre a vida dela, pesquisem, pessoal. Vale a pena vocês conhecerem a história de vida dessa menina. Vamos aqui, então, para a próxima página. Vocês vão acessar esse vídeo aqui, tá? Que é uma reportagem do Fantástico. Vocês podem acessar aqui na própria imagem, pode clicar ou pode clicar aqui no link, tá certo? Então, depois de vocês assistirem o vídeo e conhecerem um pouco mais sobre a Malala, vocês têm aqui, né, um pequeno texto falando, né, sobre ela, ok? Então, quem é Malala? Vocês vão ler esse textozinho aqui e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ela agora, né? Vocês vão ver aqui, pessoal, esse gráficozinho aqui, onde ele traz algumas coisas que a Malala fez ao longo da vida dela, né? Algumas ações aí, basicamente, que ela fez nessa luta pelo direito à educação, tá? Então, dê uma olhada, ok? E em seguida, vocês vão passar para essa parte aqui, ó. Ela fez das palavras sua arma. Essa frase aqui, pessoal, é o carro-chefe da Malala. Ela usa essa frase quando ela vai fazer conferências, quando ela vai dar palestras, né? Então, ela usa realmente essa frase. Ela quer mostrar para as pessoas como a educação pode transformar o mundo. E essa parte você vai fazer no seu diário de bordo, ok? O que você vai fazer? Você vai justamente, ó, responder a esses dois questionamentos aqui, ó. Você acha que nossa sociedade oferece às mulheres os mesmos direitos que dá aos homens? Então, você vai se perguntar,
Será que hoje há diferença entre homens e mulheres ou não? Está tudo igual, os direitos são os mesmos, as oportunidades são as mesmas. Então, você vai fazer suas reflexões baseadas nesse questionamento. E, no caso, tem aqui essa afirmação, né? Para Malala, a educação é o poder das mulheres. Você concorda com ela? Por quê? Então, você vai responder aí também, no seu diário de bordo, a esse questionamento. Agora que já conheceu um pouco sobre a história de Malala, que tal partir para uma análise da nossa língua? Então, ó, aqui, pessoal, hoje a nossa proposta é a gente trabalhar não com texto, mas com gramática, ok? A gente vai dar uma olhada num conteúdo que nós trabalhamos ainda em sala de aula, foi o último conteúdo que nós estudamos, que foi sobre as orações coordenadas, ok? Então, olha, uma dose de língua portuguesa. Você aqui vai relembrar quais são os 5 tipos de oração coordenada que nós já estudamos nas nossas aulas de português, tá? As aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas, ó. Então, aqui as conjunções também que essas orações apresentam, tá? Então, você vai relembrar tudo isso aí. Se vocês quiserem, vocês podem até dar uma olhada naquele material que vocês já receberam aí, tá? Então, agora que você relembrou, vamos ao nosso desafio de hoje. Qual é a proposta de atividade, pessoal? Você vai aqui, ó, dar uma olhada em quais são as conjunções que estão escondidas aqui nesse caça-palavras. É claro que eu não vou querer que vocês façam caça-palavras aí no caderno de vocês, gente. Mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão só escrever aí no caderno de vocês, no diário de bordo, todas as conjunções coordenativas que vocês conseguirem encontrar aqui no caça-palavras, ok? E em seguida, a gente vai partir aqui para a atividade final, ok? O que você vai fazer? Você vai copiar esses 3 trechos aqui, ó, que são retirados aqui de um livro, né? E vocês vão justamente classificar as conjunções que estão aparecendo dentro dessas passagens, tá ok? Vocês vão dizer aqui, tá? Se são aditivas, adversativas, conclusivas e assim por diante, ok? Então, essa é a proposta de atividade de hoje. E aqui, né, pessoal, o resumo aqui das experiências de hoje. Vocês viram que hoje o material tá bem mais leve, né, bem mais fácil de ser trabalhado. E aqui é a parte, né, complementar, gente. Eu sempre digo para vocês como é importante vocês acessarem essas leituras, esses vídeos, para que vocês fiquem um pouquinho mais inteirados sobre o tema da aula, ok? Então é isso, pessoal. Boa aula a todos!